Alô, amigo internauta, ligado no Futebol na Canela. Estamos iniciando o Futebol é Nossa Paixão, com todas as informações do futebol no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, sabendo de tudo que vai acontecer ao longo do dia, os jogos mais importantes, entrevistas, opinião, informação, tudo a partir de agora aqui no Futebol na Canela. Você pode participar com a gente via WhatsApp 984526096, através do e-mail também futebolnacanela@gmail.com. Venha conosco, estamos no ar. Grande abraço para você, ligado no Futebol na Canela nessa segunda-feira, 9 de outubro. Final de semana acabou, mas a semana é curtinha, segunda e terça apenas. Afinal de contas tem feriado da divisão de estado. É aniversário do Novo Operário na próxima quarta-feira também, dia 11. Quinta-feira, feriado nacional, sexta emenda, ponte, o final de semana já começa praticamente então amanhã, né, na terça-feira, após as 17 horas. Vamos começar passando os resultados das eliminatórias da Copa do Mundo, jogos que aconteceram nesse final de semana, começando pela CONCACAF. Na sexta-feira, os Estados Unidos golearam o Panamá 4-0. O México fez 3-1 em Trinidad e Tobago. Costa Rica ficou no 1-1 com Honduras. Classificação do hexagonal final, o México tem 21 pontos, está na Copa. Costa Rica tem 16, também está na Copa. Os Estados Unidos têm 12, é o terceiro colocado, ainda briga pela classificação direta. Panamá com 10 está na zona de repescagem, Honduras também tem 10 pontos, Trinidad e Tobago já está eliminado. Amanhã tem Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Honduras e México, Panamá e Costa Rica. Eliminatórias europeias. Sexta-feira, Geórgia 0, Gales 1, Áustria 3, Sérvia 2, Irlanda 2, Moldávia 0, Itália e Macedônia 1-1, Liechtenstein 0, Israel 1, Espanha 3, Albânia 0, Croácia e Finlândia 1-1, Turquia 0, Islândia 3, Kosovo 0, Ucrânia 2. No sábado, Suécia 8, Luxemburgo 0, Ilhas Faro e Letônia 0-0, Bósnia 3, Bélgica 4, Gibraltar 0, Estônia 6, Bielorrússia 1, Holanda 3, Bulgária 0, França 1, Andorra 0, Portugal 2, Suíça 5, Hungria 2, Chipre 1, Grécia 2. No domingo, Dinamarca 1, Romênia 1, Cazaquistão e Armênia também 1-1, Polônia 4, Montenegro 2, Lituânia 0, Inglaterra 1, Eslováquia 3, Malta 0, Eslovênia 2, Escócia 2, República Tcheca 5, San Marino 0, Alemanha 5, Azerbaijão 0, Noruega 1, Irlanda do Norte 0. Nesta segunda-feira tem Moldávia e Áustria, Sérvia e Geórgia, Gales e Irlanda, Albânia e Itália, Macedônia e Liechtenstein, Israel e Espanha, Finlândia e Turquia, Ucrânia e Croácia, Islândia e Kosovo. Na terça, França e Bielorrússia, Luxemburgo e Bulgária, Holanda e Suécia, Hungria e Ilhas Faro, Letônia e Andorra, Portugal e Suíça, Bélgica e Chipre, Estônia e Bósnia, Grécia e Gibraltar. Grupo A, França 20 pontos, Suécia 19. A Holanda 16, precisa de um milagre para ir para a repescagem. Grupo B, Suíça 27, Portugal 24, as duas equipes se enfrentam amanhã. No grupo C, a Alemanha está na Copa, 30 pontos, Irlanda do Norte 19 vai para a repescagem. No grupo D, Sérvia 18, Gales 17. Se a Sérvia vencer o seu jogo hoje, garante vaga na Copa do Mundo, a Irlanda tem 16, ainda sonha. Grupo E, Polônia 25, Dinamarca 20 pontos, a Polônia está na Copa do Mundo. Grupo F, Inglaterra 26, Eslováquia 18. Eslováquia vai para a repescagem, a Inglaterra está na Copa e a Escócia está eliminada. Grupo G, Espanha 25 está na Copa, Itália 20. Grupo H, Bélgica 25 está na Copa, Grécia 16, Bósnia 14. Grupo I, Islândia 19, se vencer o seu jogo está na Copa, Croácia e Ucrânia 17, confronto direto que acontece nesta segunda-feira. Copa do Mundo, eliminatórias africanas. Na sexta-feira, Mali e Costa do Marfim ficaram no 0-0. No sábado, África do Sul 13, Burkina Faso 1. Uganda e Gana 0-0. Nigéria 1, Zâmbia 0. Nigéria está classificada para a Copa do Mundo. Camarões 2, Argélia 0. Guiné 1, Tunísia 4. Líbia 1, República Democrática do Congo 2. Cabo Verde 0, Senegal 2. Marrocos 3, Gabão 0. E o Egito venceu o Congo no domingo 2-1 e também garantiu classificação para a Copa do Mundo. Grupo A, Tunísia 13 pontos, República Democrática do Congo 10. Grupo B, Nigéria já na Copa 13, Zâmbia 7.
Grupo C, Marrocos 9, Costa do Marfim 8, Gabão 5. Grupo D, Senegal 8, Burkina Faso 6, Cabo Verde 6, África do Sul 4. Lembrando que Senegal e África do Sul terá o jogo refeito por conta de manipulação de resultado. Grupo E, o Egito está na Copa 12, Uganda 8, Gana meia dúzia de pontos. Última rodada acontece no mês de novembro. Muito bem, são os resultados das eliminatórias europeias, africanas e da CONCACAF para a Copa do Mundo. Daqui a pouco nós vamos falar tudo das eliminatórias sul-americanas. Muito bem, vamos girar o placar dos jogos que aconteceram desde a última sexta-feira, os jogos mais importantes por competições que não paralisaram mesmo com a data FIFA. Começando na sexta-feira com a Copa Argentina, Huracan e Vélez empataram 0-0. Nos pênaltis, o Vélez Sarsfield garantiu a classificação, vencendo por 3-1. No campeonato da Copa da Escócia, nós tivemos o Dumbarton vencendo o Stranraer 2-1. Campeonato holandês da segunda divisão, na sexta-feira o Volendam perdeu do Telstar 4-3, belo jogo. O Oss foi goleado pelo Go Ahead Eagles 6-1. Tivemos também a vitória do Dordrecht 4-3 sobre o Eindhoven, o jogo em casa. Tivemos também na sexta-feira Campeonato Paraguai Nacional e Deportivo Capiatá 0-0. Tivemos pela Série B ucraniana, o Volim vencendo o Poltava por 2-0. Amistosos, na sexta-feira, Nantes 1, New York 2. Girona 3, Montpellier 2. Tivemos também o time do Caen perdendo do Quevilly 2-0. Allen Stuttgart 2-2. Meppen e Werder Bremen 3-3. O San Martín ganhou do Boca Juniors por 1-0. No sábado, tivemos outros jogos importantes. Campeonato Argentino da segunda divisão, tivemos o All Boys empatando em 1-1 com o San Martín de Tucumã. O Ferrocarril perdeu do Juventude Unida em casa 1-0. Pela Copa Argentina, o River Plate eliminou Defensa e Justiça. Vitória por 3-0. Campeonato chileno da Série B, o Santiago Morning empatou com a La Serena 0-0. Coquimbo e Rangers 1-1. No colombiano, jogo atrasado, Tolima 2, Independiente Medellín 1. Campeonato equatoriano, o El Nacional bateu o Macará 1-0. Força Amarilla e LDU empataram por 1-1. Campeonato espanhol da segunda divisão, Sport Gijón venceu o Sevilla Athletic 3-0. Almeria perdeu em casa do Huesca também 3-0. Tivemos ainda o Tenerife vencendo o Gimnastic 2-0. O Cádiz em casa perdeu do Osasuna também 2-0. Pela Major League Soccer, o New York Red Bulls bateu o Vancouver 3-0. O Colorado Rapids ficou no 1-1 com o Dallas. O Minnesota United empatou 1-1 com o Sporting Kansas City. Campeonato hondurenho, tivemos a derrota do Platense para o Olímpia por 2-1. O jogo no estádio do Platense. Amistosos entre seleções no sábado, tivemos Tanzânia e Malawi 1-1. Rússia 4, Coreia do Sul 2. Arábia Saudita 5, Jamaica 2. Arábia Saudita que agora é comandado pelo Edgardo Bausa, ex-técnico do São Paulo. Granada 1, Guiana 0. Campeonato irlandês teve rodada no final de semana. O Drogheda perdeu do Shamrock Rovers 2-0. O Finn também por 2-0 perdeu do Dundalk. O St. Patrick's ficou no 2-2 com o Limerick. Campeonato norte-irlandês. O jogo entre Carrick e Crusaders foi adiado, assim como Linfield e Glenavon. Série C italiana, no sábado tivemos o jogo mais importante, foi a vitória do Lecce fora de casa sobre o Rubis Stabia por 3-2, além da derrota da Regina 3-0 para o Trapani. Italiano, Série B, Salernitana e Ascoli 0-0, Tirrena venceu o Spezia 1-0. Pelo campeonato mexicano, segunda divisão, Celaya 3, São Luís 1, jogo importante aí de dois times tradicionais. Tivemos também o Cimarrones batendo Dourados em Sinaloa por 1-0. Campeonato Paraguai, Cerro Porteño 2, General Dias 1. Tivemos pelo campeonato da Copa da Liga Portuguesa, Vitória de Guimarães e Feirense empataram por 1-1. Campeonato Russo da segunda divisão, vitória do Kuban
Aliás, empate do Kuban com o Lute Energy, 0-0. E também tivemos o Spartak Tambov empatando com o Dinamo Petersburg por 1-1. Fora de casa, o Volga acabou vencendo por 2-1 o Rotor. Campeonato ucraniano da segunda divisão, empate entre Naftovik e Arsenal de Kiev, 0-0. Campeonato uruguaio da Série B teve alguns jogos. Destaque para a vitória do Cerrolado sobre o Canadian 1-0. O Rentistas bateu o Torque também por 1-0. Campeonato uruguaio da Série A, o Penarol bateu o Fênix 3-0. Racing e Boston empataram 1-1. Campeonato venezuelano, Monagas e Trujillanos ficaram no 1-1, enquanto pela Série B da Venezuela, o El Vigia perdeu do Zamora B em casa 1-0 e o Aracuianos bateu o Caracas V também por 1-0. No domingo, dia 8, tivemos pelo Campeonato Argentino a vitória do Argentino Júnior sobre o Chacarita Júnior por 1-0, jogo atrasado. Pelo Campeonato Boliviano, Real Potosí, Petroleria Cuba empataram por 1-1. Copa Colômbia, Patriotas e Atlético Júnior também empataram por 1-1. Campeonato Sul-Coreano, Shunan Dragons foi goleado em casa pelo Daejeon 4-2. Por Hang Steelers e Suwon 1-1. Gangju e o San Hyundai também 1-1. O Jeju United perdeu do atual campeão Jeonbuk em casa 1-0. Espanhol da Série B, tivemos o Albacete batendo La Hoya por 2-1. O Rayo Vallecano goleou o Valladolid 4-1. O Córdoba em casa fez 3-0 no Alcorón. Barcelona B empatou 1-1 com o Oviedo. Granada bateu o Lugo 2-0. Saragossa 3, Numancia 0. Campeonato holandês da Série B, no domingo tivemos o Origi empatando com o Den Bosch 1-1. Amistosos entre seleções, no domingo Tailândia 1, Quênia 0, Canadá 0, El Salvador 1. Italiano Série B, Pescara perdeu do Tittarella 2-1. Bari bateu o Avelino também por 2-1. Cremonese e Ternana 3-3. Empoli 3, Foggia 1, Palermo 1, Parma 1. O Perugia foi goleado em casa pelo Provercelli 5-1. O Entella fez 3-0 no Breccia. O Venezia 2-0 no Carpi. Além do Novara bater o Frosinone por 2-1. Pela Série C, o Livorno empatou com o Arezzo 1-1. O Pontevedra fez 3-0 no Piacenza. O Olbia perdeu em casa do Siena 2-1. Tivemos ainda Lucchese e Pisa 1-1. Viterbese 0, Monza 1. Campeonato Paraguaio, tivemos Guarani 2, Sportivo Trinidense 3 e lamentavelmente Olímpia e Sol de América. O jogo foi em Pedro Juan Cabaleiro. Por problemas de segurança e briga de torcida, o jogo foi cancelado. Campeonato Peruano da segunda divisão, tivemos o Sport Encaixe goleado pelo Cienciano 4-1. Sport Boys e Deportivo Copsol 2-2. O Uri Serrato foi goleado pelo César Valeiro em casa 5-0. Série B Portuguesa, Leixões 2, Gil Vicente 0. Pela Copa da Liga Portuguesa, Passos Ferreira e Rio Ave empataram 1-1. Campeonato Uruguaio, o Danúbio bateu o Sudamérica 1-0. Plaza Colônia 1, Defensor 2. Pelo venezuelano, tivemos o jogo entre o Zuateg e Deportivo Lara 2-2. Zulia 1, Portuguesa 1. Também tivemos Caraca 2, Carabobo 0, Zamora 3, Deportivo Táchira 1. Muito bem, vamos falar das notícias do Mato Grosso do Sul, do futebol sul-mato-grossense, começando pelo estadual Sub-17. No último sábado, em Nova Andradina, o Sena venceu o Cearte de Dourados por 3-0 e garantiu vaga na final. Classificação inédita do Sena de Nova Andradina para a final do estadual Sub-17. Risquinho, Vitão e Luquinha marcaram os gols do jogo. Agora o Sena aguarda ou Seduc, ou Comercial, ou até mesmo a SERC de Chapadão do Sul. Por quê? A SERC denunciou o Comercial pelo número de inscrições que estaria sendo feita de maneira irregular. Trouxemos a palavra do presidente da SERC, o João Félix, na semana passada, e agora aguarda julgamento. A Procuradoria do Tribunal já aceitou a denúncia, o julgamento deve acontecer nos próximos dias. Então o Sena de Camarote aguardando o seu adversário para a Copa, para a decisão do campeonato estadual Sub-17.
Site Gazeta MS, alô Mauro Cruz, destaca que o Curubaense, mesmo sem o Arthur Marinho, confirma a participação na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer durante a semana a entrevista exclusiva que fizemos com o presidente, o Luiz Bosco, mas o Curubaense vai disputar sim o Campeonato Estadual de 2017, além das competições nacionais. Esportems.com.br destaca aqui, notícia importante: Federação admite que estadual Série B pode ter início adiado. Informação aqui do Cláudio Severo. Na última quinta-feira, o presidente da Federação, Francisco Cesário de Oliveira, afirmou que a competição pode não começar no dia 21 por ainda não ter laudos dos estádios Madrugadão, Douradão e Andradão. Além de tudo, como já trouxemos aqui a informação, o Ministério Público tem até 60 dias para analisar o recebimento dos laudos e aí emitir um parecer a respeito desse assunto. Quero mandar um abraço para a galera que participou conosco via WhatsApp e Facebook na última sexta-feira, repercutindo muito a entrevista do presidente do Novo, o Américo Ferreira. Um abraço para o Nielder Rodrigues, também pro Nelson Silva, que é diretor do Operário, pro Marcião Silva, pro Sérgio Pavão, pro Fernando Nazário, pra galera que curtiu também o André Chita, o Orlando Silvestre Filho, o Nelson Corrales, tivemos também a galera Ana Lúcia dos Santos, o Lúcio dos Santos, pessoal que mandou mensagem também via Facebook. Um abraço também para o Ayrton Gaspareto, para o Reinaldo Santiago, para o Marcelo da Silva, para o Luiz Ojeda, para o Amarildo Carvalho, o Ivo Alves, o Ivan Simões, o Davi Jorge, o Johnny Dumont, o Luciano Ziegler, o Paulo César Maciel, a Marlene Vieira, a Marlene Nantes, Evelyn Silva, Andressa Lemos, Aparecida Gonçalves, o Edson Serra, Rita de Cássia, Guilherme Feldens, André Jefferson, o José Guedes e também o Fábio Menezes, todo mundo participando via Facebook. E a repercussão, alguns entenderam de maneira negativa, a declaração do presidente Américo Ferreira dizendo contra o dinheiro que foi gasto no estádio Pedro Pedrocian. A gente precisa entender e respeitar o ponto de vista de todo mundo, inclusive do Américo, que sempre disse ao microfone do Futebol na Canela, do Sport MS, que nunca foi prioridade do clube a liberação do Morenão, porque o Novo tem uma torcida menor, é óbvio, é um clube novo, que busca simpatizantes, que busca novos torcedores, e o Morenão é custoso, não só para o Novo, mas para todos os times da capital. Aliás, tivemos problemas esse ano, novamente, com falta de pagamento dos clubes no estádio Morenão. E quando se falou da reforma, da reabertura do Morenão, a princípio foi vendido, inclusive, pelo presidente do Comercial, o Walter Mangini, e do Operário, o Estevão Petralas, que o governo arcaria com as despesas do estádio, que não aconteceu. É custoso demais para jogos com público baixo. União e Novo sofrem esse problema por não terem grandes torcidas. Até mesmo Comercial e Operário. Comercial e Operário, mesmo com toda a sua história, não conseguem levar em todos os seus jogos torcedores suficientes que banquem a despesa, pelo menos do estádio. Aluguel, despesa com o maqueiro, com o pessoal de apoio, não dá. Então, por esse motivo, o Américo Ferreira continua defendendo a liberação das Moreninhas. A gente teve informação e ele confirmou que o Novo se movimenta para a liberação das Moreninhas para Campeonato Estadual, Copa do Brasil e também para Campeonato Brasileiro. O problema para a Copa do Brasil, principalmente, e provavelmente vai ter também para o Campeonato Estadual, porque deveremos ter jogos quartas-feiras, é a iluminação do Jacques da Luz, além do fato de não ter nenhum laudo, como nenhum estádio da capital tem laudo hoje. Hoje nenhum estádio da capital está apto para receber o futebol. Aliás, não é só da capital, é do Mato Grosso do Sul todo. A Série B está para começar e não temos estádio nenhum liberado. Então o que o Américo defende é um empenho da federação e também um empenho do Operário, do Novo Operário, melhor dizendo, junto à prefeitura, haver uma mobilização com a prefeitura para a liberação do Jacques da Luz. É óbvio que o problema do Jacques da Luz é a distância. Ninguém nem debate sobre isso.
Agora, a realidade é que para o público que nós temos em jogos de competições estaduais e jogos de competições nacionais, o estádio Jacques da Luz é o que tem para hoje. Exceção feita ao Comerário, aos 2 jogos do Comerário, nenhuma partida teve mais que 3 mil pessoas no estádio Morenão. Nenhum. A exceção foram os 2 Comerários e o público, né? É óbvio, né? Do jogo da semifinal entre Operário e Corumbaense, e também o público da final, que houve ao maior apelo. Jogos menores, é bom que se tenha o estádio Jacques da Luz como alternativa, dá mais barulho, dá mais pressão, fica difícil para o time visitante que vem jogar contra o time da capital. Apenas isso foi ponderado e é isso que defende o presidente do Novo, Américo Ferreira, principalmente em relação ao tamanho do público que vai para o estádio e a despesa. Então um abraço a todo mundo que debateu isso daí, uns concordam, outros discordam, mas o caminho é esse mesmo, é debater, propor ideia. É óbvio que o Morenão é um estádio hoje, infelizmente, custoso para o futebol sul-mato-grossense, por aquilo que os clubes conseguem arrecadar em seus jogos. É um palco, eu defendo a demolição e a construção de um novo estádio que se tire da mão do FMS, e entendo que a Moreninha é primordial ao futebol da capital. Você precisa pelo menos ter o estádio das Moreninhas para os times menores da capital e para jogo de apelo menor, e deixar o Morenão para grandes jogos, para clássico, para final de campeonato. Só jogar no Morenão onera demais os clubes que não conseguem, com a bilheteria, geralmente pagar a despesa das suas partidas. Muito bem, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que teve a 28ª rodada, iniciada no último sábado. O jogo antecipado, o 28º, vai acontecer só no final de semana. O Cruzeiro bateu a Ponte Preta por 2-1, o jogo do Mineirão. De virada, o atual campeão da Copa do Brasil venceu a Macaca. Classificação: com esse jogo temos Corinthians 55, Santos 47, Grêmio 46, Cruzeiro 44. O Palmeiras tem 43, Botafogo 40, o Flamengo 39. Esses times iriam para a Copa Libertadores. Zona do rebaixamento: Sport 30, Avaí 30, Curitiba 28 e o Atlético Goianiense tem 25 pontos. Lembrando que tem rodada na próxima quarta-feira, a 27ª começa na próxima quarta-feira. Campeonato Brasileiro da Série B, 28ª rodada, concluída no final de semana. A rodada começou com o Ceará batendo Vila Nova 2-0, Paraná venceu o Internacional 1-0, Brasil de Pelotas 1, Juventude 0. Na sexta, o Boa perdeu do Paysandu, melhor dizendo, de virada 2-1. CRB bateu o ABC 1-0, Goiás 2, Náutico 0. Criciúma venceu Londrina 2-1, Oeste bateu o Guarani 3-0. Santa Cruz 0, América Mineiro 1, Luverdense 3, Figueirense 0. Classificação após a 28ª rodada: Internacional 54, América Mineiro 51, Paraná 49, Ceará 48. Zona da Degola: Figueirense 32, Santa Cruz 29, Náutico 23, ABC tem 18 pontos. A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, começa nesta segunda-feira com Internacional e Brasil de Pelotas. Jogo no Beira-Rio, 19 horas, Mato Grosso do Sul. Na sexta tem Paysandu e CRB, Paraná e Criciúma, Juventude e Londrina. No sábado, ABC e Boa, Figueirense e Santa Cruz, Vila Nova e Goiás, América Mineiro e Luverdense, Náutico e Guarani, Oeste e Ceará. Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo importante, hein? Semifinal volta, Sampaio Corrêa 2, Fortaleza 2. Como o Fortaleza havia vencido o jogo de ida por 1-0, o Fortaleza está na final. No outro jogo, o CSA perdeu do São Bento por 1-0. O jogo de ida havia vencido também por 1-0 o CSA. Nos pênaltis, 4-2 CSA. Final da Série C entre CSA e Fortaleza. São as notícias do Campeonato Brasileiro de A a C. Muito bem, vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo nessa terça-feira, 19h30, transmissão da rádio Band de Costa Rica, aqui no Futebol na Canela. Você vai conferir o último jogo da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil encara a seleção chilena, o Brasil já está na Copa,
porém o Chile ainda briga pela classificação. Quem falou antes da partida nesta segunda-feira foi o zagueiro Miranda, que fala dessa preparação e da expectativa do jogo contra a seleção chilena. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, a seleção brasileira, por obrigação, joga para vencer. E eu, fazendo parte desse grupo, estamos acostumados a ganhar. Então, independente da circunstância do jogo, se for uma falta que tem que fazer para a seleção vencer, eu vou fazer essa falta, porque eu quero ganhar sempre. Isso aí a gente não pode levar em consideração, porque quando você está acostumado a jogar para vencer, é igual para nós, a gente vai jogar para ganhar. Então, depois do jogo a gente vai pensar quem está suspenso ou não, mas o importante é sempre jogar para ganhar. Muito bem, Brasil então encara a Bolívia, aliás, o Brasil encara o Chile. Nesta terça-feira tem Paraguai e Venezuela, Brasil e Chile, Equador e Argentina. Esse jogo é terrível. Peru e Colômbia, Uruguai e Bolívia. Brasil já está na Copa, 38 pontos. Uruguai recebe a Bolívia, se empatar, garante também vaga no Mundial. Teremos o Chile 26 pontos, se vencer o Brasil, garante vaga no Mundial, ou com o empate se classifica, desde que Peru e Colômbia empatem. A Colômbia tem 26 pontos, se vencer garante vaga também no Mundial. O Peru 25, vai encarar a Colômbia, se vencer garante vaga no Mundial. Com o empate pode ficar fora até da repescagem, caso o Paraguai vença a seleção da Venezuela. A Argentina precisa vencer o Equador pelo menos para ir à repescagem, independentemente dos outros resultados. O Paraguai 24, o Equador tem 20, Bolívia 14, Venezuela 9. Equador, Bolívia e Venezuela já estão eliminados. São as informações das eliminatórias, rodada decisiva. Nesta terça-feira você, claro, confere tudo no Futebol na Canela. Cruzeiro! Muito bem, vamos falar do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Cruzeiro bateu a Ponte Preta por 2-1 de virada. O jogo aconteceu no Mineirão. Um resultado importante porque o Cruzeiro vai à quarta colocação do Campeonato Brasileiro, momentaneamente, lembrando que esse é o jogo antecipado da 28ª rodada, e a Ponte Preta também com um jogo a mais, está ali apenas um ponto fora da zona do rebaixamento. Após a partida, os dois treinadores falaram. Do lado do Cruzeiro, o Sidney Lobo está substituindo o Mano Menezes, que não estava disponível para o jogo porque está fazendo um tratamento de pele. E do lado da Ponte Preta, Eduardo Batista. Vamos ouvi-los. Nós procuramos durante a semana, vocês acompanharam, realmente focar só na Ponte Preta. A gente soube dos problemas que envolveu externamente, mas a gente tinha que ter principalmente um compromisso com o nosso torcedor e precisávamos ter uma postura nesse jogo que era fazer uma boa apresentação. A equipe entrou focada, né, e muito determinada a buscar o resultado. No primeiro tempo tivemos muita posse de bola, mas não conseguia entrar, não conseguia chegar até o gol, até o Aranha, com finalização. Tivemos 3 finalizações, 2 perigosas, e acabamos sofrendo gol, que era tudo que a Ponte Preta queria. A gente já tinha observado, estava atento, acompanhando a desenvoltura da Ponte depois que o Eduardo Batista assumiu, e veio com uma proposta que a gente sabia que era fechada, todo mundo atrás da linha da bola, e a gente teve que ter paciência. Acho que no jogo todo foi 70%, 75% de posse. É uma prova disso, né? No intervalo, tivemos que fazer alguns ajustes, fiz uma alteração tática com o Rafinha, abri mais o Alisson, trouxe o Rafinha para dentro, para ter um homem a mais ali, para poder
trabalhar melhor essa bola pela qualidade do Rafinha. Espetamos mais o Ezequiel para confundir um pouquinho a marcação da Ponte e fomos premiados, né, com essa virada, que foi importante, e coroa todo o trabalho da semana. Não, tem que esperar. E hoje, nessa reta final, né, todos os jogos são pedreira. Né? Você vai jogar com o Atlético Goianiense, que ganhou de um líder. Né? Hoje está muito nivelado. Né? Para a Ponte Preta, o que a gente busca é fazer o estádio forte, fazer o majestoso forte, somar os pontos e buscar ponto fora de casa. Né? Não dá para falar que passando Santos e Palmeiras depois fica mais fácil. Não dá, acho que é tudo igual, é jogo de concentração, de entrega, tem que estar organizado, né, e preparado para a gente fazer os pontos que a gente precisa para sair dessa situação. Manter a concentração por 90 minutos. Né, a gente nós deixamos aqui uma herança no ano passado, né, e mudou-se pela mudança de postura, foram 2 mudanças de treinador e acaba se mudando. E você tem que manter, né, a concentração por 90 minutos, né, fisicamente por 90 minutos. Hoje a gente teve um primeiro tempo muito bom, né, onde o Cruzeiro só teve situações de longa distância, né, e aí essa concentração baixou um pouquinho, onde o Cruzeiro entrou no jogo e fez a virada. Muito bem, tá aí a palavra dos 2 treinadores. Agora você vai conferir o gol do jogo, o gol que deu a vitória ao Cruzeiro, na narração de Oswaldo Reis, o Pectito, da Rádio Super Notícia de Minas. Vem Cruzeiro, cruzamento, Manuel subiu, cabeceou, gol! Cruzeiro! 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 Manuel! Foi pro céu! Manuel! Foi pro céu! Manuel! Escanteio de Thiago Neves! Ele sobe mais que todo mundo, cabeceou, a Aranha nem viu! Ela passou à esquerda e foi morrendo no fundo do barbante do Maranhão. Manuel empata o jogo, vira que vira, vira que vira, vira que vira, virou, vira que vira, virou. Manuel, zagueirão de cabecinha feita com o legal. A pulsação do mundo é o coração da gente, Manuel. O coração do mundo é a pulsação da gente. Ninguém nos pode impor, Manuel, o que é melhor pra gente. Na frente o Cruzeiro, vira que vira, vira que vira. 2 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte Preta. Manuel, ele é rede, emoção, azul estrelada. Muito bem, vamos falar da Série B. Afinal de contas, essa noite tem Internacional e Brasil de Pelotas, jogo no Beira-Rio, 19 horas, valendo a 29ª rodada, abertura da 29ª rodada do Brasileiro da Série B. O Inter lidera a competição, 54 pontos, 3 a mais que o América Mineiro, enquanto o time do Brasil de Pelotas é o 9º colocado, 37 pontos, está 11 do G4 e está a 5 acima da zona do rebaixamento, precisa da vitória para ficar cada vez mais longe dessa zona perigosa. Vamos ouvir os jogadores do Inter. O goleiro Danilo Fernandes e o meia Charles falaram da importância do jogo de logo mais diante do Brasil. Vamos ouvi-los. Boa tarde. Ninguém gosta, né, quando um companheiro de trabalho se machuca. Ainda mais o Rodrigo, que é um cara essencial para essa equipe. Então, se tiver uma sequência de jogos, eu quero aproveitar, pensar jogo a jogo, sei da responsabilidade da gente no campeonato. Então, é pensar cada jogo, primeiro jogo do Brasil, para depois pensar uma sequência maior. Às vezes você olha o gramado, parece bom, né? E se você viu que já estava ruim, para quem estava dentro do campo, estava bem prejudicado, né? Metade do campo estava horrível mesmo, muito ruim. Mas a gente tem que se adaptar, né? Isso acontece, os estádios
hoje, né, são feitos para ter esses eventos. Mas vamos embora, se tiver ruim a gente vai ter que passar por cima disso. Independente de quem entrar ali, sabe o que tem que fazer, e nós, né, que estamos jogando, vamos dar todo o suporte para quem entrar, para jogar tranquilo, né. A gente já tem que mostrar a nossa força no próximo jogo. Não é essa derrota que vai abalar o nosso segmento, né, o nosso objetivo. Temos que ter mais atenção, temos. Isso todo mundo sabe, mas é tranquilidade, não vamos entrar em desespero também. Às vezes todo mundo comenta que é falha do sistema defensivo, mas tem méritos do outro time também. Eles não estão lá, não estão fazendo gol de bola parada por bobeira também. Eles têm qualidade, a gente sabe disso. Muito bem, na sexta-feira nós tivemos uma falha técnica, né? E acabou não saindo a entrevista do presidente do União ABC, o Fábio Manso, que vai falar agora, com exclusividade aqui no Futebol na Canela, no nosso programa no Futebol Nossa Paixão. Vai falar exatamente da preparação do União, o que se planeja para o ano que vem, e fala do risco de perder o técnico Robert Almeida. Vamos ouvir o Fabinho. O presidente do União ABC, Fábio Manso, fala conosco do Futebol na Canela. Fabinho, 2017 foi um ano especial. O União voltou da Série B, encantou todo mundo com pouco recurso, com futebol de qualidade, ficou aquele sentimento de poder até ir mais longe. Você teve um ano feliz? Você está satisfeito com o que aconteceu esse ano? Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aí, com os amigos. Foi um ano muito bom para o União ABC, eu fiquei satisfeito, né? A gente, como você disse, um ano sem recursos, sem muito investimento, mas a gente conseguiu, com uma filosofia nova, os meninos, implantar o que a gente pensa do futebol, né? E foi um ano muito, muito bom mesmo, assim. Terminamos o ano satisfeito com o profissional. Você falou em implementar o que pensa do futebol, é uma ideia, e o que falta no Brasil, muito claro, principalmente aos dirigentes, é uma ideia de jogo para o seu time. Já te pergunto, Robert continua e essa ideia vai continuar para o ano que vem? O Robert está com a gente, acabou o estadual, ele continuou no Sub-19, foi treinador agora do Sub-17, né? E ele está com a gente, sim. A ideia é ele continuar ano que vem, mas a gente está atrás de parceiros, investimento. Ele está tendo outras propostas aí de nada concreto, mas de clubes do Mato Grosso, próprios clubes aqui de Campo Grande também. Então, assim, a gente tenta contar com ele, né? A gente vai ver até onde é possível pelo investimento, mas a gente sabe que é difícil, sendo realista, assim, eu acredito que ele vai ter propostas boas aí que a gente não vai ter condição de cumprir. Como é que foi a reunião? O que dá para imaginar para o ano que vem? Não, boa, a gente está com 2018 não vai fugir de 2017 para o União ABC, né? Independente do formato que vai ser discutido, que a gente vai definir, mas o projeto é continuar também com a meninada mais nova, né? Esse sistema de jogo foi implantado pelo Robert, ele teve uma contribuição muito grande, mas é um esquema de jogo que vem da diretoria, que a gente propôs em fazer com a União, é essa a ideia que a gente pensa do futebol, então a gente vai tentar fazer isso em 2018 também, e vamos ver se a gente consegue surpreender um pouquinho mais aí. Abraço, Fabinho, obrigado por nos atender, parabéns pelo trabalho. Obrigado, o prazer é todo nosso aí. Fábio Manso, passando o Futebol na Canela, falando da reunião no arbitral. Quem conversou também conosco foi o presidente do Operário, Estevão Petralas, que defende a mudança no regulamento da competição. Rogério Vidimantas, o repórter, conversou com o presidente do Galo. Vamos ouvir a entrevista de Petralas ao nosso companheiro Vidimantas. Estevão, primeira reunião com os clubes já pensando em 2018, um campeonato que vai ter que ser adequado dentro de um prazo muito curto proposto pela CBF. Qual que é a sua avaliação? A ideia de um campeonato em 3 grupos, que seria diferente do que foi disputado esse ano, como que o Operário se coloca no que foi discutido hoje? Bom, Vidimantas, uma coisa é clara, enquanto nós não tivermos um representante de fato no Campeonato Brasileiro, talvez numa Série C, Série B, quem sabe um dia na Série A,
nós vamos estar amargurando essa pressão que é feita em cima de Mato Grosso do Sul e alguns estados que não têm atividade no seu segundo semestre por conta das competições. E 2018, para complicar um pouquinho mais, vem a Copa do Mundo. Mas também nós sabemos que temos que administrar essa situação. Hoje reunidos aqui de uma forma amistosa, não é uma reunião ainda oficial, foi apresentado algumas propostas, o que me deixa bastante animado, que os dirigentes perceberam que nós devemos uma satisfação para a sociedade esportiva, né? Vocês da mídia esportiva, no sentido de buscar uma alternativa e não ser a mesmice que vem acontecendo por conta da legislação do Estatuto do Torcedor, não se permitia as mudanças. Agora, de fato, já foram apresentadas 3 propostas. Eu, particularmente, defendo esta última proposta que foi apresentada em 3 grupos, separando aí inicialmente o Mundo Novo, o Corumbaense e o Costa Rica por conta das distâncias das suas localidades. E aí os demais clubes que compuseram a chave A, a chave B e C consecutivamente, foi cada um aqui sugerindo. Lógico que isso ainda é de uma forma não oficial, isso é oficioso, né? Isso é oficioso ainda. Mas já mostra a iniciativa que os dirigentes assimilaram esta pressão da tabela com a redução das datas e que estão buscando de uma forma conjunta uma solução para mudar a forma. A segunda opção que surgiu foi de que se mantivessem a forma antiga de se jogar dentro da chave, classificando 4, mata-mata, aquele sistema que todo mundo conhece. Eu defendo o misto de um sistema de disputa onde nós vamos ter as 3 chaves, mas que no momento que classificarmos 2 de cada chaves e os 2 melhores terceiros, nós faremos uma chave única de 4. Esses 4, na minha opinião, do Operário, não. 2 chaves de 4 faríamos um mata-mata. Lá na frente vão restar 4. Esses 4 restantes, que nós faríamos um quadrangular. Isso. Jogaríamos todos entre si, os 4. Os 2 melhores fariam uma final ainda. Essa é a minha ideia. Alguém falou aqui, mas não tem problema de data. Para quem está jogando na quarta, não custa nada para mais 2 quarta-feiras e jogar. Né? Nós estamos aqui para jogar conforme está sendo colocado o calendário da CBF. Eu acho que vai sair coisa boa para o torcedor e para os clubes, não tenha dúvida. Aqui só faltam 30 dias, pouco mais, 40 dias na verdade, até a reunião que tem que definir o campeonato, dia 15 do Conselho Arbitral, dia 15 de novembro. Tempo suficiente para chegar a um acordo adequando todas essas situações. Não tenha dúvida, eu farei um trabalho com a minha diretoria para defender essa proposta que o Operário apresentou aqui hoje e acredito que cada dirigente também vai buscar o seu. E quem sabe um pouco antes do dia 15 a gente começa já a conversar para ter uma preliminar e no dia 15 aqui sair com um resultado positivo. Muito bem, tá aí a palavra então do Fábio Manso, parabéns ao Fabinho, tem que manter realmente essa ideia de jogo, esse pensamento de futebol vistoso, de toque de bola, de envolvimento, tomara, seja com o Robert ou não, como já dissemos e ele mesmo disse, há propostas, o Novo e o Operário o procuraram, outros times de fora também o procuraram, então vamos torcer para que com o Robert ou não essa ideia se perpetue. E parabéns ao Petralas, que defende a mudança, porque ninguém aguenta mais 8 anos a mesma fórmula. É preciso que os clubes se movimentem e façam um esforço. E essa movimentação tinha que começar lá quando acabou o campeonato estadual. Daqui a pouco tem o arbitral dia 15 de novembro e é um corre-corre e busca de laudo e a mesma novela todos os dias. Parabéns ao Petralas pela posição de querer mudança no regulamento que precisa. E ele falou muito bem, os dirigentes são responsáveis por fomentar que o torcedor não aguenta mais na primeira rodada ser Águia Negra e Corumbaense, ser Novo e Comercial. É preciso um fato novo, algo que motive também o campograndense ou o torcedor das outras cidades, não o torcedor comum, aquele que vai a todo jogo, mas a população a ir ao estádio de futebol. Agora, só uma observação que eu discordo do Petralas, é quando ele diz que vai conversar com a sua diretoria. É bem verdade que ele tem que conversar com a diretoria sim, mas ele precisa também conversar com as outras diretorias, principalmente dos clubes da capital. Conversar com a União, com o Novo, com o Comercial. Precisa ter a união desses dirigentes no propósito em definir uma proposta de mudança no regulamento, porque senão cada um puxa para um lado e no final vai acontecer o que a gente já acompanhou nos 3 últimos arbitrais, que poderia mudar o regulamento e não mudou. Cada um tem uma ideia
mirabolante, puxa para um lado, puxa para o outro e no final das contas se resume ao regulamento que nós já temos. Petralha está de parabéns, tem que propor, tem que sentar com seus dirigentes sim, mas também tem que sentar com os outros dirigentes, principalmente da capital, e com o Walter Mangini, com o Fábio Manso, com o Américo Ferreira, porque juntos os times unidos são mais fortes. Se cada um puxar para um lado, a coisa se complica e não teremos mudança alguma. Estamos fechando o Futebol a Nossa Paixão desta segunda-feira, semaninha mais curta, mas a gente volta nessa terça-feira, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos, obrigado, participe conosco. WhatsApp 984526096, 984526096, Facebook do Thiago Lopes de Faria, Futebol na Canela, @gmail.com é o nosso e-mail, pela hashtag Futebol na Canela. Grande abraço a todos, Futebol Nossa Paixão.